Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao canal Pixel Tutoriais. Hoje eu vou dar dicas bem legais e importantes para você que é iniciante em edição de vídeo, em edição audiovisual, ou pelo menos para você que tem um pouquinho só de tempo de experiência. Eu comecei a editar vídeo e mexer nos meus primeiros programas com 9 anos de idade, isso foi há 9 anos atrás, 9 ou 10 anos atrás. E eu sei como é difícil quando você está no começo, afinal os programas são bem complexos, você fica um pouco perdido e não sabe aonde estudar ou por onde começar. Mas pode ficar tranquilo, pois o intuito deste vídeo e do Pixel Tutoriais é facilitar a sua vida e te tornar um editor profissional. E se você está procurando cursos e tutoriais gratuitos sobre os melhores programas de edição de vídeo, este canal é o ideal para você, pois aqui no Pixel você tem curso dos melhores programas de edição, como por exemplo Photoshop, Sony Vegas, After Effects, Adobe Premiere e entre outros. Tudo gratuito, mas para você acompanhar é muito importante que você clique aqui embaixo para se inscrever e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Mas vamos nessa, pega o seu papel, a sua caneta e vamos para as dicas. Eu preparei 5 dicas para vocês e a primeira delas é a seguinte: escolha o editor ideal. Um editor de vídeo não é nada sem o programa que ele utiliza, certo? Então se você erra na escolha de um bom editor de vídeos, com certeza terá dificuldades no futuro. Eu falo isso porque eu já utilizei todos os programas de edição de vídeo imagináveis, desde lá do Movie Maker até o Final Cut da Apple. Então eu tenho uma noção das diferenças desses programas. Mas se você quer começar e começar bem, né, pensando no futuro que você terá, nos futuros trabalhos que você vai ter que efetuar com esse programa, eu indico 3 programas para você de edição de vídeo: o Sony Vegas, o Adobe Premiere ou Final Cut. E baseado no perfil do meu público, eu tenho certeza que as pessoas provavelmente não possuem um Mac e estarão entre o Sony Vegas e o Premiere. Existe uma grande diferença entre esses dois programas, mas eu particularmente utilizo toda a linha da Adobe. Eu sei editar no Sony Vegas, inclusive já dei curso sobre o programa, mas eu gosto bastante dos programas da Adobe, principalmente por causa da integração que eles têm entre si. A Adobe tem uma linha muito poderosa de edição, que vai, por exemplo, desde o Photoshop, do After, do Audition, então você consegue fazer muita coisa utilizando os programas dela. Então, para mim, acabou sendo mais em conta utilizar o Premiere. Vale lembrar que toda a minha base de edição, os meus primeiros vídeos eu sempre editei no Sony Vegas e eu utilizava paralelamente programas como o Audacity para editar áudio e o Photoshop, mas no final acabou compensando para mim utilizando o Adobe Premiere. Mas aí eu deixo a dica para você escolher esses dois programas, ou o Sony Vegas ou o Adobe Premiere. Agora que você já escolheu o programa ideal, vamos para a dica número 2. Não utilize traduções, pelo amor de Deus. É muito comum as pessoas que estão começando acharem que vai ser mais fácil utilizar o programa que esteja em português, por exemplo. Então você pensa, se o programa está em português, vai ser mais simples de aprender. Talvez a princípio seja, mas se quando você for pesquisar na internet tutoriais e dicas, provavelmente a maioria esmagadora vai estar utilizando a linguagem original do software, que é o inglês. Então é muito legal que desde a sua base, desde quando você está aprendendo, você já se acostume a utilizar o inglês, né, os programas em inglês. Porque vai ser mais simples, você vai poder conversar em qualquer computador, em qualquer programa, em qualquer tutorial. Você vai conseguir saber o que se trata cada ferramenta e cada coisa. Então, não caia nessa enganação de achar que vai ser mais fácil aprender a editar utilizando traduções, porque no futuro eu tenho certeza que você terá dificuldades. Então, não utilize traduções, aprenda os programas em inglês. A terceira dica é a seguinte: entenda o básico do programa antes de tudo. É muito comum as pessoas saírem afobadas, querendo esmiuçar todo o programa, querendo ser o Steven Spielberg da edição de vídeo, mas não sabe nem como ligar e criar um novo projeto. Fica todo perdido e acaba desanimando de editar. É muito importante que você saiba pelo menos o básico, o arroz com feijão, antes de fazer qualquer edição. Então estude mesmo os principais tópicos do programa, se adapte à interface dele, pois quando você for editar de verdade, for aprofundar o seu conhecimento, eu tenho certeza que será muito mais simples. E uma coisa bem legal, aqui no canal eu tenho o que chamamos de extensivão dos repetentes, tanto para Sony Vegas quanto para Premiere. E do que se trata isso? São vídeos com menos de 1 hora, onde eu faço um resumão
a respeito dos programas. Então, por exemplo, em menos de uma hora eu dou um curso básico de Premiere e de Sony Vegas para você. Se você quer saber um pouco mais, vale a pena acompanhar, é um curso de muito sucesso aqui no canal. Fica à vontade e acessa, tá tudo aqui embaixo na descrição. No final desse vídeo, dá uma conferida. Outra dica muito importante é a seguinte: coloque a mão na massa. Eu sinceramente não consigo imaginar alguém aprendendo produção e edição audiovisual sem praticar. Não há faculdade e curso no mundo que substituem uma boa prática. Então se você quer aprender a editar, meu irmão, vai mesmo, baixa o vídeo, coloca lá, grava, filma, edita e não para de fazer isso. Faça isso milhares de vezes, pois só assim você vai decorar todos os atalhos, vai se adaptar à interface e vai realmente se profissionalizar. Então é muito importante que você não pare de estudar e não pare de praticar, pois em pequenas situações é que você vai aprendendo. Eu, por exemplo, até hoje, durante as minhas edições, acabo aprendendo novas coisas que eu não sabia. E olha que eu trabalho com edição de vídeo há muito tempo e ainda assim, toda semana eu aprendo algo novo. Então faça o mesmo. Depois que você aprendeu, já tem o seu programa, já sabe mais ou menos o básico, coloque a mão na massa e não pare de editar. Edite o maior número de vídeos possíveis, pois dessa forma você vai cada vez mais se familiarizar com o programa e ficar melhor. A quinta e última dica é a seguinte: inspire-se. Depois que você já sabe utilizar um programa de edição, você vai se aperfeiçoando, aprendendo e visualizando outros editores. Então é muito legal que você fique atento quando for, por exemplo, assistir uma série, assistir um filme ou outros canais do YouTube. Por exemplo, eu acompanho muito o canal do Casey Neistat e do André Pili, que são caras que têm uma produção audiovisual bem bacana. Então às vezes eu vejo um corte, uma transição, uma vinheta que eles utilizaram nos vídeos, eu falo, poxa, eu vou tentar reproduzir isso aqui na minha casa para ver se eu aprendo. E dessa forma, me inspirando e consumindo conteúdo de outros editores, eu consigo aprender ainda mais. Essa é uma forma bem bacana de você evoluir e aprender e também conseguir obter mais conhecimento. Então espero que você tenha gostado, espero que as dicas tenham sido úteis. Se faltou falar alguma coisa, fique à vontade para comentar e também não se esqueça de avaliar esse vídeo com o seu like e ainda me acompanhar em minhas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Então muito obrigado e até a próxima. Falou!